Começando mais uma semana e o nosso tema vacina, como sempre, ele continua rondando o noticiário, né, Cláudio e Lana, porque é um tema recorrente, sabe-se lá quando essa novela vai de fato acabar. Talvez quando a vacina de fato estiver sendo aplicada aí entre nós, né? Ou a gente discutiu aqui na última sexta-feira, né, Cláudio, a questão da judicialização da vacina. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, destacou lá no último dia útil da semana passada que a questão da judicialização era algo inevitável, que ia bater mesmo no Supremo, que isso deveria, e ele acreditava que isso seria positivo. Um pouco mais tarde, o ministro Ricardo Lewandowski, ele tinha algumas ações ali com ele que discutiam justamente como deveria ser aplicada a vacina, como que seria feito tratamento, aquisição e tudo mais, vai levar essa discussão para o pleno. Hoje, o presidente Bolsonaro falou sobre o assunto e, para ele, vacina não tem nada a ver com justiça, são palavras que não se associam. E eu entendo que isso é uma questão de justiça, isso é questão de saúde acima de tudo. Não pode um juiz decidir se você vai ou não tomar vacina, isso não existe. Né? E nós queremos buscar a solução para o caso. Agora, pelo que tudo indica, né? Todo mundo diz que a vacina que menos demorou até hoje foram 4 anos. Eu não sei por que correr em cima dela. Eu dou minha opinião pessoal. Não é mais barato nem fácil investir na cura do que até na vacina? Ou jogar nas duas, mas também não esquecer a cura. A cura aí, eu, por exemplo, sou um testemunho. Eu tomei a hidroxicloroquina, outros tomaram ivermectina, outros tomaram anita e deu certo. E pelo que tudo indica, todo mundo que tratou precocemente com uma dessas 3 alternativas aí, foi curado. Presidente que defendeu, inclusive, investimentos no tratamento, né? Em detrimento, não em detrimento, mas enfim, um investimento maior, que seria mais barato, segundo ele, no tratamento do que investir na questão da vacina. Apesar do OMS falar que não tem como você erradicar a doença sem uma vacina. Essa discussão é a seguinte, né? A vacina não pode ser politizada do mesmo modo que não pode ser judicializada. Porque em ambos os casos são pessoas que não entendem nada do assunto dando palpite sobre isso, dando palpite sobre qual é a melhor vacina, se deve ou se não deve ser obrigatório e coisas do gênero, né? O Brasil tem dado lições ao longo das últimas décadas, lições ao mundo inteiro de como vacinar bem e com competência. O Brasil acabou diversas doenças com programas de vacinação fantásticos, muito elogiados, enfim, aí até hoje são referências no mundo. Portanto, deixa os técnicos trabalharem, né? Deixa que os médicos, os sanitaristas, aqueles bravos brasileiros que estão no Ministério da Saúde, nas secretarias estaduais, essas pessoas, os infectologistas e tal, essa gente é que entende do riscado, é essa gente que tem que definir qual a melhor estratégia para a doença, ou para o enfrentamento dessa doença, né? Não vai ser ali o governador com um papagaio na mão, precisando pagar as vacinas da China, procurando quem pague aquela conta. E nem vai ser o presidente da República com opiniões particulares sobre a origem da vacina e coisa e tal. E nem muito menos a justiça, né? A gente viu na semana passada, registramos aqui, o caso de um ministro, não é da Justiça, mas enfim, é pior ainda, né? É de um ministro do Tribunal de Contas da União, o ministro Benjamin Zimmer, até um ministro sério e tal, dando lá o seu palpite, lá tentando ali faturar alguma coisa nessa confusão, determinando ao Ministério da Saúde providências com relação à segunda onda, terceira onda, sei lá mais o quê. O que é que esse ministro entende de epidemia, de pandemia, de infectologia? Não entende nada, ele não tem que dar palpite sobre isso, do mesmo modo que também a Justiça tinha que se ausentar dessa discussão, né? É uma pena que a gente assistiu o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, na sexta-feira, defendendo, quase fazendo um apelo para que o assunto seja judicializado, louco para que o Supremo é quem defina isso. O Supremo louco que o Supremo assuma de vez o papel de poder executivo no Brasil, depois de assumir o papel de poder legislativo. Tem que acabar com isso, né? Acabar com essa arrogância dos chefes dos poderes aqui neste país, um querendo mandar no outro, né? É o poder judiciário querendo ser executivo, querendo ser legislativo, o presidente da Câmara querendo ser primeiro-ministro, chefe de governo, é o presidente da República dizendo o que é que a justiça deve ou não deve julgar. Esse tipo de interferência absolutamente indevida não atende ao interesse da população,
mas, sobretudo, não atende ao interesse da sobrevivência, da vida, né? Todos precisamos de vacina e não dessa brigalhada desnecessária. E é impressionante assistir aquela cena do presidente da República dizendo: será que não seria melhor investir? Uma coisa que ele tinha que estar discutindo com a equipe técnica dele, né? Não tinha que falar numa entrevista, uma coisa que visivelmente nem eu, nem o presidente, nem o Cláudio Humberto, ninguém que não seja médico, sanitarista, tem domínio. Não seria mais fácil investir numa cura? Presidente, se a gente tivesse essa possibilidade, acho que todos os especialistas já teriam apontado para ela. O que a gente tem até agora são tentativas e todos os estudos apontando que nenhum medicamento, infelizmente, foi a cura para o coronavírus. Tomara que a gente encontre a cura. Acho que todos os cientistas do mundo, nesse momento, que têm capacidade para isso e treinamento para isso, estão procurando pela cura da doença, mas só uma vacina pode controlar uma epidemia no contexto em que a gente está vivendo, né? É isso que os especialistas dizem. No domingo, agora, ontem, a gente foi ao ar o Canal Livre para discutir esse assunto com infectologista, sanitarista, e aí a gente colocou, estava eu, Fernando Mitre, Rodolfo Schneider e o Gonzalo Vecina, que já foi da Anvisa, a gente colocou essa questão. Gonzalo, por que obrigatoriedade, né? Será que é o momento de discutir isso, já que tem no Supremo Tribunal Federal uma questão antiga, uma ação antiga, que discute se os pais, por uma questão religiosa, decidiram não vacinar o filho, se eles têm o direito de manter essa decisão, apesar do risco que isso pode oferecer para a criança e para o convívio dela em sociedade. Essa é uma questão antiga que está na pauta do Supremo. Agora, depois que vem a discussão de não fechar um acordo com o governo, o Ministério da Saúde não fechar um acordo com o Instituto Butantan, desistindo da compra inicial do primeiro lote da vacina enviada pela Sinovac, a empresa chinesa, aí vamos levar para o Supremo. Aí vamos discutir obrigatoriedade no Supremo. E aí o ministro caiu numa armadilha, o ministro Fux, porque, obviamente, o que ele estava querendo ali era dizer: se precisar, a justiça vai resolver essa questão, como resolveu todas as outras, a que foi provocada. É assim que funciona a justiça. Você provoca e ela responde. Só que ele chamou para ele, né? Ele chamou para ele ali. Ficou ruim para todo mundo. Fica ruim para o presidente quando ele diz que não tem que ser uma questão de justiça, que tem que ser uma questão de saúde. Mesmo porque, gente, estamos discutindo vazio. Gastem a energia procurando uma solução. Vocês estão discutindo, perdendo tempo, discutindo. Nem vacina a gente tem. Aliás, infelizmente, a justiça... nem vacina a gente tem ainda. Não é o momento de discutir obrigatoriedade, judicialização, se vai ter. Mesmo porque o que os sanitaristas, que a gente ouviu, que o sanitarista e o infectologista que a gente ouviu no Canal Livre constatam, é o que é óbvio. Como acontece com a vacina da febre amarela, ela começa a ser pré-requisito para as coisas. Então, você não precisa determinar uma obrigatoriedade ou dizer que os governadores vão decidir sobre a obrigatoriedade. Não precisa disso, porque você vai, para começar a trabalhar aqui, para conviver, eles vão te pedir a carteirinha. Você vacinou? Então, só comece depois de tomar a vacina, por favor. Você vai viajar? Só vai embarcar depois de tomar a vacina, por favor. Você vai ser obrigado de maneira secundária, para conviver, para superar a pandemia, você vai ser obrigado se tiver uma vacina registrada pela Anvisa. E é isso, ponto final. Não tem que ficar discutindo isso nesse momento. Acho perda de tempo. Mas o Supremo está louco para meter o bedelho nessa história, o que é lamentável, é triste, né? Quando se diz que o Supremo, o demandado, tem que responder, ele não tem que responder. O ministro do Supremo, qualquer um deles, sabe? Mas principalmente o presidente, pode simplesmente dizer: essa questão aqui não, vai para o arquivo. Ou manda o processo lá para o STJ, para, enfim, onde achar que deve. O Supremo avalia se quiser. Né, se avaliar que se o ministro, o presidente, sobretudo, considerar que aquilo ali é tema para o Supremo. Né, até porque, eu estava até lembrando no jornal Gente de sábado, né, daqui a pouco a gente vai assistir algum maluco, baseado nesse pressuposto de que o demandado, o Supremo, tem que tomar decisões, né, a gente vai assistir algum maluco pedir ao Supremo uma liminar suspendendo a validade da lei, sei lá, das leis de mercado ou da lei da gravidade. E o Supremo vai conceder a liminar, vai examinar essa maluquice. Foi provocado? Né?
E é uma maluquice semelhante a essa coisa de obrigatoriedade, né? Isso não faz o menor sentido, isso são atos administrativos, né? Não pode ser uma determinação judicial nem de governo, absolutamente, até porque, enfim, a obrigatoriedade se dará de maneira, como foi dito, de maneira secundária. Você imagina a situação, Cris, em que os cidadãos são obrigados a tomar vacina. Bom, primeiro não vai ter vacina para todo mundo, né? Então, como é que vai tornar isso obrigatório? E depois vai fazer o quê? Vai caçar as pessoas no meio da rua? Vai prender quem não quiser se vacinar? Vai amarrar o cara numa camisa de força para ele tomar a vacina de maneira obrigatória, imobilizado lá por 6 PMs, né? O cara se debatendo e o sétimo aplicando vacina, isso não faz o menor sentido. Não, nenhum. Eu acredito nessa obrigatoriedade velada, como a Lana citou, né, Cláudio? A gente vai acabar com o tempo, isso com o tempo, hein? Com muito tempo. Ixi, só quando estiver sobrando vacina é que a gente vai começar a discutir. Uai, por que você não vacinou? Será que você não... Aliás, sobre disponibilidade de vacinas, hoje a vice-diretora-geral da OMS, a Maria Ângela Simão, deu uma entrevista aqui à Rádio Bandeirantes e disse que a vacinação contra o coronavírus só deve começar entre abril e junho do ano que vem, não será em massa em nenhum lugar do mundo. Não há doses para todos no ano que vem, segundo a OMS, e por isso a organização recomenda que profissionais de saúde sejam vacinados primeiro. Em seguida, deverão ser atendidas pessoas do grupo de risco e os maiores de 65 anos, diz a Maria Ângela Simão. A questão do em massa é uma incógnita ainda, né? A gente tem uma certeza absoluta que o ano que vem não tem vacina suficiente para todo mundo, né? E que você vai ter que priorizar algumas populações. Tudo isso leva a crer que a vacina vai estar disponível para grupos prioritários em abril, maio, junho do ano que vem. E sobre essa obrigatoriedade, ela foi questionada? É preciso lembrar que essa senhora deve estar falando em nome da OMS, né? Da vacina da OMS, porque afinal de contas temos aí várias vacinas já confirmadas até o fim do ano, ou começo do ano. Portanto, ela deve estar falando daquela vacina que está sendo desenvolvida sob coordenação da OMS. Ela cita aqui que são 10 vacinas que estão na fase 3 de testes no mundo, Cláudio, então eu acredito que ela esteja englobando todas nesse grupo, né? O fato é o seguinte, sobre essa questão da vacinação em ser obrigado ou não, primeiro deixar claro, né? Vamos ter a vacina primeiro para depois a gente obrigar ou não. E eu só queria destacar aqui uma novidade sobre a vacina de Oxford, né? Hoje houve uma novidade aí, a vacina de Oxford, que é desenvolvida junto com o laboratório AstraZeneca, tem a participação aqui do Brasil também, Fiocruz e Unifesp participando dos testes aqui no Brasil, e houve uma resposta interessante porque a vacina gerou uma resposta robusta na imunidade entre idosos, assim como em adultos numa faixa etária mais jovens. Foram resultados obtidos em testes clínicos e que em breve serão divulgados em revistas científicas. Uma boa novidade aí do dia. Só voltando um pouquinho, Cláudio, você acabou de pontuar aqui a questão dos prazos. Ainda não há um consenso sobre essa história dos prazos, mas o Gonzalo Vecina, que foi da Anvisa, acha que este ano já é muito difícil. Que é uma previsão otimista demais. Né? Mas em janeiro, ele acha que no primeiro semestre do ano que vem é possível. Então vamos respirar fundo e vamos torcer pelo melhor, né? Aí é mole, né? Aí é mole fazer uma aposta para o primeiro semestre, que acaba em 31 de julho. Aí é mole. Ele fala janeiro, aposta, né? Fala fevereiro, e que mais de uma sabidões. vacina vai chegar ao mercado. É isso que eles apostam, né? Que a gente, obviamente, discute os avanços das vacinas que estão sendo testadas no Brasil, mas são 10 em fase 3 no mundo. Não necessariamente a gente vai assistir a chegada do primeiro lote registrado, mas aqui no Brasil, o que a gente tem, esse resultado da Universidade de Oxford é bastante importante de ser destacado, Cris, porque a resposta imunológica ainda não é eficácia, tá? A gente viu na fase 1 e fase 2, eles confirmando a segurança daquele produto que está sendo testado, e agora em fase 3, o que eles querem saber é a eficácia. Então, o que eles constataram é que a vacina de Oxford provoca uma resposta imunológica em idosos que é igual à resposta imunológica que ela provoca em jovens, o que é bastante promissor, porque a cobertura tem que ser exatamente no público mais frágil, que são os idosos. Foi comemorado esse resultado, ainda não é o final da pesquisa, mas é a fase 3, assim que eles conseguirem concluir que a vacina é eficiente, ela vai ser a candidata a registro e vai passar pelo aval, o crivo da Anvisa, aí sim.
Eu quero que a Anvisa libere logo, porque os braços do Cláudio Berto estão prontos para receber a vacina. Braços, bunda, testa, o que for, está tudo à Até a disposição bunda para agora vacina. está liberada. É isso aí. E uma coisa importante que a gente não falou aqui, mas que foi uma notícia do fim da semana e do fim de semana também, que é a liberação do lote de 6 milhões de vacinas da Coronavac. Aí a Anvisa liberando para a chegada desse lote no Brasil, ainda falta liberar a matéria-prima para que o Instituto Butantan comece a produzir as 40 milhões de doses, e isso vai ficar tudo pronto e guardado, enquanto o teste não acaba. Quando acabar o teste, a gente teria o primeiro lote de 46 milhões de doses já para começar a vacinação. Essa história de planejamento, quando o assunto é vacina, é essencial, né? Eles têm que deixar tudo pronto, criar logística, quem vai receber primeiro, para quando sair o registro já começar a vacinação. Porque imagina a gente ficar preso na burocracia, Deus me livre, né? João Dória disse que esses 6 milhões devem chegar até a semana que vem ao Brasil, mas reforçando, vão estar no Brasil. Não vão ser aplicados ainda, tá, gente? Não vai ser aplicado ainda. Só com registro da Eu só Anvisa. quero entender como é que o Instituto Butantan está desenvolvendo essa vacina em parceria com a China, e a vacina está vindo da China já pronta? Como é que é isso? Eu não estou entendendo. A A questão dos vacina que está testes, sendo né? aplicada nos voluntários é a fórmula que deve ser, entre aspas, a fórmula final, né? Então, quando eles desenvolveram a vacina, já começaram os testes. Essa vacina é que são as 6 milhões de doses que Eu estão quero sendo distribuídas. eu quero explicar essas 6 milhões de doses de vacinas que estão vindo da China. Isso. E qual é o papel do Butantan nisso? É vender as vacinas, é isso? Eu acho que acredito que seja só o papel do Butantan neste momento é a testagem, né, Cláudio? Ele tá. Fazer a participação na testagem. Com aplicação. 6 milhões não é Não, testagem. a fórmula já está pronta. É né? o primeiro lote. É a mesma vacina que está sendo usada no teste, Cláudio Humberto. O que o Butantan Não, faz é receber e dizer, Eu não é a tenho mesma dúvida vacina. eu não tenho dúvida que seja. O que eu digo é o seguinte: a propaganda do governo de São Paulo diz que a vacina é desenvolvida pelo laboratório chinês em parceria com o Butantan. Aí, de repente, o primeiro lote da vacina, que são 6 milhões de doses, vem da China, já pronta? E Sim, onde é que foi produzida lá qual é e o agora eles eu, vão... Eu queria entender qual é o papel do Butantan no desenvolvimento dessa vacina, desses 6 milhões de doses. É colocar lá a marca do Butantan e vender? Ou participou mesmo da pesquisa, do desenvolvimento da pesquisa e tal, como tem sugerido, né, tem afirmado o noticiário dos últimos meses? É isso que eu não entendi ainda. Pesquisa eu acredito que não. É muito mais essa questão da aplicação dos testes e ver se está tudo certo ou não. Se der alguma coisa errada, tem que voltar, né? Aí joga fora esses 6 milhões e faz de novo. O que eles chamam de parceria é não só acompanhar os testes, a fórmula pronta já, né? Mas o Instituto Butantan sabe fabricar esta fórmula de vacina, esse jeito. Esse tipo, né? Eles têm experiência, eles têm know-how. Então, obviamente, eles devem ter recebido a fórmula inicial e antes de começar os testes, ter avaliado aquele material. Mas acho que produzir a fórmula foi só a Sinovac mesmo, Que, aliás, Roberto. Mas a gente pode checar facilmente aliás, essa informação. essa foi a diferença que foi questionada lá atrás para o Instituto do Butantan. Por que foi optado pela Sinovac, pela Coronavac e não, por exemplo, pela vacina de Oxford? É porque o desenvolvimento, a produção das vacinas, elas são desenvolvidas por técnicas diferentes. Então, a técnica que o Instituto Butantan já tem o know-how de produção é a Coronavac, que é o vírus inoculado, é um exatamente. pedacinho do vírus morto. É isso né? aí. A maioria das vacinas que o Instituto Butantan fabrica, e ele fornece 75% das vacinas do Sistema Nacional de Imunização, são desse modelo, né? Nessa fórmula que é mais antiga. A vacina de Oxford é mais moderna, tem uma técnica diferente, e as duas eu espero que tenham ótimos resultados. Sem Só dúvida. isso. É isso que a gente precisa.